Bom dia! Hoje a nossa aula vai iniciar o trabalho, da unidade do livro didático, e as crianças vão fazer a observação aí dessa primeira unidade, que trata de uma criança que está escrevendo, desenhando, E aí com vários balões aí. Então tem algumas perguntinhas aí que você pode responder, observar o que está acontecendo. E essa unidade, ela abre crianças como você. Ela vai fazer o quê? Ela vai conhecer relatos de pessoas de literatura e você vai falar um pouco sobre você. Para não ficar repetitivo e eu ler, vai ficar repetitivo. E aí você pede para a mamãe ler, para não ficar muito cansativo, porque a unidade ela é muito boa de se trabalhar, mas ela é extensa, tá bom? Então eu vou passar aí para vocês, mostrar para vocês. Aí nós temos o quê? Nós temos aqui crianças do Brasil. Você já se apresentou a alguém? Que informações você contou para essa pessoa? Observe a imagem e a ficha que acompanha. Quem é a criança representada? Como você descobriu? E aí nós vamos fazer a leitura aqui desse texto, é um mini texto, E aí leia, depois comente as informações que aparecem na página. Então nós temos aqui um desenho muito bacana. Aqui um mapa, eu amo esses mapas porque as crianças aprendem a se localizar, Localizar onde está, de onde nós estamos falando. Aí nós temos a Mezilda, o nome, a Mezilda Calandrini Santos, apelido Joca, local e data de nascimento, Belém do Pará. E aqui mostra que, olha, onde fica o Pará aqui no mapa do Brasil. Olha aqui o Pará. Bem aqui ficou o Amazonas, onde nós moramos, olha só. 29 de maio de 1948 foi o dia que ela nasceu. O nome dos pais, Francisca Alves dos Santos, Almenides Calandrini Azevedo. Brincadeira preferida, brincar de casinha com bonecas e pular corda. E aqui nós temos de onde foi tirado o texto, Essa fonte do IBGE, olha, meu primeiro Atlas, 4ª edição. É importante vocês entenderem de onde saiu isso. E aí, a partir desse texto, a gente vai conversar um pouco. Qual é o nome, descobrir quantos anos ela tem. Olhando para o texto, a gente vai saber disso. Faz uma continha aí, pai e mãe, com a criança, para saber quantos anos ela tem. Mostra aí para ela como se faz a continha. Para quem não lembra, é só você pegar o ano de hoje. Em que ano nós estamos? 2021. E diminuir aqui, olha, por este ano aqui em que ela nasceu, 1948. E aí a gente vai descobrir quantos anos a Mezilda Calandrini Santos. E aí nós temos aqui 2. Uma pessoa pode se apresentar, contar sobre si, dando um relato pessoal. No texto a seguir, a Mezilda conta um pouco da história dela. Pelo título, que assunto fará parte do relato dessa menina? Leia o texto para saber se o que você pensou se confirma. Aí nós temos aqui o texto, você vai ler aí. A dica é, pais, aproveitem esses textos. A criança não precisa ler todo o texto. Basta um parágrafo. Leia com ela, leia para que ela possa entender. O importante é ela ter acesso à leitura e à compreensão do texto. Isso é muito importante. Não interessa que tipo de texto. Se é uma receita, se é uma vidibula, se é um texto instrutivo. Não interessa, Não interessa. Você olha para todos os lados, nós temos textos, gêneros textuais. O importante é que ela compreenda o que ela está lendo. É importante fazer isso. Não é só ler, decodificar, É compreender. E aí nós temos esse texto aí, que você pode cobrar. Lê um parágrafo, ela lê outro parágrafo, algumas palavras. Se ela tiver dificuldade nas complexas, você vai mostrar as complexas, sempre o som delas onde ela para. Eu quero pedir para os pais, para as crianças que têm dificuldade, ter paciência. Não brigue, não bloqueie sua criança. Deixe ela à vontade para ler. E diga que todo mundo aprende errando.
Então, quando ela chegar naquela sílaba que ela não conhece, você tá aí. Não existe. Tem um provérbio chinês que os pais são os melhores professores. Tenham paciência. Depois que a leitura ela deslanchar, tudo vai deslanchar para ela. Então, tenham paciência na questão da leitura, ok? Então, nós temos aqui. Meu nome é Amezilda. Deixa eu ler o tema. Longo caminho até a escola. Meu nome é Amezilda, sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto de Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude, mas não é fácil. Nós temos que andar 5 quilômetros todos os dias para ir para a escola. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira. E eu gosto muito de lá, ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero ser quando eu crescer. Quem sabe trabalhar num posto de saúde, ajudando as pessoas. Aqui no bairro Maguari tem um posto. Eu adoro trazer meus irmãos para vacinar, só que para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando. Mas de tomar eu não gosto não, só de ver. Então José Santos, olha aqui José Santos. Você pode ler depois. Ele é o autor do livro onde foi publicado, né? Essas histórias. E aí nós partimos para a atividade. Antes de a gente partir para cá, a gente conversa um pouquinho com eles, né? Para perguntar o nome dela, os irmãos, o que ela queria ser, qual é a dificuldade que ela enfrenta para ir para a escola, sabe? Algumas coisas que para perceber se a criança realmente estava prestando atenção, se ela se atentou para algumas partes, alguns trechos, né, do texto, o que ela queria ser quando crescer. Então a gente até brinca, por que ela não gosta de tomar injeção? Ela quer ser enfermeira, ela quer aplicar a injeção, mas por que ela não gosta de injeção? Então muitos deles se identificam. E aí parte direto para quê? Para as atividades. E as atividades elas são longas, então os pais precisam estar atentos para que eles façam. E se eles não conseguirem, faz a interpretação textual. Mesmo que você adulto, tenha dificuldade, que eu sei que muitos adultos vão ter dificuldade para fazer, me manda um oi aí no zap, fala a página que eu mando para você, tá bom? Tiro a dificuldade. Aí nós temos aqui, milhares de pessoas gravam relatos pessoais em um vídeo da pessoa. 3. Milhares de pessoas gravam relatos pessoais em vídeo para o museu da pessoa, contando um pouco de sua história de vida. Esses relatos foram disponibilizados no site do museu da internet e foram transcritos para o papel. E aí, entre esses relatos, o autor José escolheu 27 histórias que retratam a vida de diferentes crianças do Brasil, para criar um livro intitulado Crianças do Brasil. E aí, nós temos aqui como o autor conseguiu informações para escrever esse relato de Amezilda. Como? Com os pais e amigos da Amezilda ou assistindo ao vídeo da entrevista de Amezilda e lendo a transcrição do relato dela. O que vocês acham? Então, nós estávamos falando, inclusive, do Museu da Pessoa, né? Que foram o quê? Contando histórias, né? Que foram contando histórias e disponibilizados no museu, né? Na internet. Na internet nós temos museus também, sabia? Inclusive vai ter aí o endereço, o site, para que vocês possam entrar e conhecer outras histórias. Então, o que vocês acham?
Com os pais ou assistindo o vídeo? Aí vocês vão marcar. 4. Quem conta a história é chamado de narrador. O narrador pode ser narrador personagem, quando ele participa da história, como personagem, ou narrador observador, apenas narra os fatos vividos pelos personagens. E aí nós temos aquele narrador, aquele que conta a história, aquele que conta e participa, aquele que só faz a observação, que é o narrador e observa, né? O narrador do relato é um narrador personagem ou um narrador observador? O que vocês acham? Voltando lá, dá para você perceber se a fala dele aparece ou não, né? Se ele participa da história ou não. 5. Responda. A Mesilda é uma personagem real ou imaginária? O que você acha? Ela é real? Ela é imaginária? Você vai colocar aqui no cantinho. B. Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? O que você acha? Se você tiver dificuldade, volta lá no texto. 6. Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Escreva. Então, nós temos aqui o nome da cidade onde a menina mora, o nome da escola, o nome do bairro onde a menina mora. Você vai encontrar onde? Lá no texto. Não tem como errar, gente. 7. O que é possível saber sobre a personalidade da menina lendo o relato dela? Sublinhe. A Mesilda é o quê? Ela é esforçada? O que você acha? Ela anda muito para chegar na escola, passa uma dificuldade danada, tem muitos irmãos. Você acha que ela é esforçada? Você acha que ela é alegre? Você acha que ela é preguiçosa? Se ela é solidária? Por que você acha que ela é solidária? Ela quer ser uma enfermeira, por quê? Para ajudar as pessoas. Você acha que ela é solidária? Você acha que ela é otimista? Apesar de ela passar por tanta dificuldade e assim mesmo sonhar em ser alguém na vida. Você acha que ela é estudiosa, medrosa ou triste? Justifique suas respostas usando como apoio as informações do texto. Dá para saber se ela é ou não isso aqui lá no texto. 8. A Mesilda relatou fatos de quando era criança. Hoje a Mesilda ainda é uma criança. Lembra do que a professora pediu para fazer? O cálculo aí com o papai e com a mamãe? Faz o cálculo aí. Só assim você vai saber se ela é uma criança ou não. Circule na ficha a parte que confirma a sua resposta. Ou seja, a data de nascimento, né? Ou não, pode ter algum trecho lá no texto que possa confirmar isso. 9. Algumas vezes, os relatos pessoais têm o objetivo de transformar as experiências pessoais em exemplos a serem seguidos. Qual é o exemplo deixado por a Mesilda no texto em relação à importância dos estudos? Justifique. Por que você acha que a Mesilda deixa aí um exemplo que nós temos que seguir? Por quê? Dá uma olhadinha lá. E aí você pode justificar aqui, né? Por quê? Então, aqui tem, assista 2 vídeos dos relatos, as histórias. Então, aqui tem, olha só, o endereço que você pode colocar aí no seu celular ou no computador. E você pode assistir os vídeos de relatos pessoais. Ou seja, uma pessoa contando um pouco da sua história. Esse aqui é o Museu da Pessoa, olha só, também tem o endereço aqui, que você pode muito bem entrar e acessar. E também entrar, é um museu, gente, é um museu virtual, então é ótimo. A gente não está podendo sair de casa, pelo menos você tem acesso a um museu dentro da sua casa, né? E aqui, só para que a gente possa conhecer, que existem muitas maneiras de chegar à escola. Alguns vão de carro, outros de ônibus, outros de van, outros de pé, outros vão de moto, de bicicleta, mas chegam na escola de alguma forma. Agora, por exemplo, nós estamos o quê? Estamos na rede da internet, né? Estamos chegando na escola através da internet. Que coisa boa! No entanto, para algumas crianças, o caminho de casa até a escola pode ser longo, difícil e arriscado. Observe as fotos e leia as legendas. Olha só aqui a menina indo para a escola de carro, aqui em Salvador.
Aqui vai na zona rural, ó. Eles vão andando, tá vendo aí? Aqui as crianças chegando na escola a pé. E tem criança que vai de ônibus, tem criança que vai de bicicleta, tem criança que vai a pé com a mamãe. Olha aqui de bicicleta. Percorre o caminho de bicicleta, né? Alguns vão de transporte escolar fluvial, canoa, voadeira, né? É um transporte escolar também. E aqui você vai responder, como é seu trajeto até a escola? Você concorda que sempre vale a pena ir à escola? Por quê? E aí você vai escrever aí por que é bom a gente estudar, por que é importante a gente estudar, né? E aí você vai... Só tem essa atividade no livro, né? As nossas unidades, elas são longas, mas as crianças fazem com muita facilidade quando tem o adulto ao lado ajudando, tá bom? Lendo. Aqui ele pede para ele ler, porque o livro tá aí para isso, para que eles desenvolvam a leitura. Eu estava muito preocupada em ter que mandar os textos, terem que escrever, ou ter que mandar texto e vocês imprimirem. Então, em mãos, vocês têm um livro agora para ajudar, ok? Beijos, boa aula, qualquer coisa eu estou por aqui.